Olá, crianças do sétimo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar uma sequência de vídeos para vocês. Sétimo ano é um ano bastante complicadinho, interessante. Ninguém é mais criança, mas todo mundo é criança. Mas vamos lá. Basicamente, no sétimo ano, a gente estuda um período chamado Idade Média. Antes de mais nada, a gente tem que entender por que a Idade Média chama Idade Média. A Idade Média ela recebeu esse nome por ficar no meio. Média, meio, tá? No passado, as pessoas que dividiram os períodos históricos inicialmente, eles olharam para trás e chamaram o que estava muito para trás de antiguidade, porque era antigo. E para o que estava entre o momento deles e a antiguidade, eles chamaram de Idade Média. E o período em que eles viviam, eles chamaram de Idade Moderna. Foi também esse pessoal que deu o nome que a gente chama o período da pré-história. Pré significa antes. Então, para eles, a pré-história era antes da história. Que a história começaria na antiguidade. E o que diferenciaria pré-história de história para eles era o domínio da escrita. Na opinião das pessoas que fizeram essa divisão, só a história quando havia a capacidade de registrar memórias, acontecimentos e coisas com língua escrita. É uma divisão bastante complicada, sabe? Um negócio bastante difícil da gente defender, porque é errado, é muito feio. Você dizer que uma sociedade é menor porque ela não desenvolveu um registro escrito das coisas, não é algo correto. Mas essa divisão está figurando há séculos. E ela pegou, ela é de domínio público, as pessoas conhecem. Qualquer pessoa que você chegar na rua e falar pré-história, a pessoa sabe do que está falando da Idade das Pedras lá, quando o homem vivia nas cavernas. Se você fala antiguidade, as pessoas sabem que é muito tempo passado. Assim como a Idade Média e a Idade Moderna, as pessoas conhecem por alto. Então, como é um nome já consolidado, a gente mantém. Mas é ruim o nome, tá? Essa Idade Média, como que ela começa e como ela termina? É um período que vai se colocar entre o fim do Império Romano do Ocidente, tá? Aí nós estamos falando do Império Romano com capital em Roma, até o fim do Império Romano do Oriente, que era o que tinha capital em Constantinopla, hoje Istambul. Esse período, esse momento histórico, ele dura 1000 anos, um milênio. E ele começa aproximadamente 456 d.C. com a queda do Império Romano do Ocidente, fruto da separação do Império Romano entre o Oriente e o Ocidente. Né? Constantino transfere a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla, que tem esse nome em homenagem a ele, Constantino. Antes de ser Constantinopla, essa cidade se chamava Bizâncio. Por isso também que a gente chama esse momento do Império Romano do Oriente de Império Bizantino. Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho na próxima aula. Hoje a gente vai tentar dividir esse período, tentar entender essas partes que marcam o início e o fim da Idade Média. O início, fim do Império Romano do Ocidente, 456 d.C. Longo processo de deterioração de um império absolutamente vasto e longevo que foi o Império Romano. Uma crise muito grande do chamado sistema escravista. Roma era uma sociedade escravocrata. O trabalho, a produção de riquezas, o valor das coisas estava diretamente atrelado à posse de escravos. O trabalho era feito por pessoas escravizadas. Esses escravizados eram, em geral, prisioneiros de guerra, fruto das expansões romanas, e membros de populações que não faziam parte do Império Romano. Na lógica do Império Romano, se você não era romano, você podia ser escravizado. Esses escravizados, eles eram a total base da economia romana. Enquanto Roma se expandia, se consolidava como um vasto império, tudo bem.
Porém, quando as conquistas cessaram, quando Roma chegou ao seu maior espaço territorial, não haviam mais novos escravizados entrando. Isso gerou uma crise muito grande do Império Romano. A economia romana entrou em colapso. Obviamente, o império desse porte, o colapso não é rápido, o colapso ele é lento, ele é gradual, e ele foi se deteriorando com o passar do tempo. Dentro desse período de deteriorização do Império Romano, nós tivemos o surgimento de movimentos de contestação a Roma. Essas contestações incluíam, por exemplo, o cristianismo, que surgiu ali na região da Israel, Palestina. Outros problemas também começaram a acontecer. A fragilidade do Império Romano fez com que os chamados povos bárbaros, parênteses para os povos bárbaros, Roma chamava de bárbaro todo aquele que não era membro do Império Romano, que não tinha cultura romana como padrão. E a palavra bárbaro vem do barbar, que era como os romanos se referiam a línguas que eles não conseguiam entender. Sabe como a gente fala blá blá blá? Eles falavam bar bar bar. Então o barbar virou bárbaro. Então os povos bárbaros, o povo de língua não latina, vão ser povos guerreiros que acabam invadindo as fronteiras de Roma, se aproveitando da sua fragilidade por conta da crise econômica. Esse processo, ele leva gradativamente, lembre-se, gente, nada é da noite para o dia, é um processo longo mesmo, tá? Esse longo processo, ele teve um momento chamado de ruralização. Oh, meu Deus, o que é ruralização? Roma tinha uma lei chamada colonato. O que é isso? Colonato era um sistema jurídico que prendia a pessoa à terra. Não era exatamente um escravizado, porque o escravizado ele tem uma característica básica que é ser mercadoria. Um escravizado ele pode ser comprado e vendido. O colonato não dava essa característica. Ele prendia o indivíduo à terra. Ele passava a ser um escravo da terra, não de um proprietário. Então, vamos pegar uma lógica aqui. Digamos que Zeca tem uma fazenda e nessa fazenda tenha 3 colonos em regime de colonato e Zeca vende a fazenda. Os 3 colonos vão junto com a fazenda. Ele não vendeu as pessoas, ele vendeu a terra. Só que essa terra inclui 3 pessoas. Pessoas que estão presas a essa terra. Entenderam a lógica? O colonato, ele acabou sendo uma ferramenta importante dentro do Império Romano, justamente porque, com as invasões bárbaras, com a crise econômica, Roma, que era um império urbano, era um império citadino, a concentração de pessoas nas cidades era muito grande. Roma era um império urbano, não era um império rural. As pessoas ricas não moravam no campo, moravam na cidade. O povo não ficava no campo, ele ficava na cidade. Havia campo, havia fazendas, sim. Elas eram ricas, sim. Mas a base, o poder estava nas cidades, como Roma. Então, as pessoas começaram a sair dessas cidades. Por quê? As invasões bárbaras não eram no campo, onde não tinha muitas pessoas. Eram nas cidades, onde havia riquezas, pessoas importantes. Então, essas invasões atacavam as cidades. E o povo, com medo, começou a fugir dessas cidades e procurar proteção aonde? No campo. Esse processo a gente chama de ruralização. Tá? Recentemente, o Brasil viveu um processo chamado de êxodo rural. Esse é o oposto. É o êxodo urbano. Quando as pessoas saem da cidade e vão para o campo, para as fazendas, a gente chama de êxodo urbano. Quando saem das fazendas e vão para a cidade, a gente chama de êxodo rural. Êxodo é saída. Você vai ver lá na Bíblia, por exemplo, o livro Êxodo. Êxodo conta o quê? A saída do povo hebreu do Egito. Saída. Êxodo. Êxodo urbano. Saída da cidade, consequentemente para o campo. E esse regime de colonato fixou as pessoas no campo de uma forma que elas ficaram presas, fixas. Elas não saíam. Você nascia, crescia e morria sem sair daquele lugar. Era uma fixação. Por isso a gente costuma dizer que o Império Romano deu lugar a um novo sistema chamado de feudalismo. O feudo
Era como se chamava a terra quando ela era dada em benefício. Daí vem o nome. Então a pessoa recebia o feudo, a terra, o benefício, e essa terra tinha os colonos, os servos. Isso acabou dando uma estrutura que vai marcar a Idade Média, que é a chamada estrutura fundiária, estrutura rural. Os servos e os nobres. Essa dualidade. Quem tinha terra, nobre, e quem trabalhava na terra, o servo. É essa estrutura que vai ser a base do Império Romano. E do Império Romano não, do feudalismo que substituiu o Império Romano. E quem é que vai organizar esse processo? Quem é que vai dar uma racionalidade a esse processo? Vai ser o terceiro pé, a terceira classe, a igreja. Que igreja é essa? É a igreja cristã. A igreja que vai ter origem quando o Império Romano se funde ao cristianismo lá com Constantino no ano de 453 d.C. Tudo bem? Então agora que a gente sabe como é que começou e como é que terminou o Império Romano, o feudalismo, diretamente relacionado ao Império Romano, vamos fazer uma pausa e a gente se vê no próximo vídeo falando justamente do Império Bizantino. Beijão e até a próxima.